Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians fica no empate com o Cascavel, mas alguns destaques positivos aconteceram, os negativos também. E o Fernando Diniz confirma algumas negociações, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, rapaziada, bora falar desse empate que aconteceu com o Cascavel, nesse amistoso, e a gente precisa dar o nome que ele tem, né? Amistoso, preparatório, intertemporada, um jogo que foi vendido, né, para que o Corinthians faturasse uma grana, e o jogo fosse para lá. Fazia 2 anos que o clube não jogava no interior do Paraná, né, especificamente em Cascavel, então muitos torcedores do Corinthians acabaram se fazendo presente, né, pagando o ingresso que tinha que pagar, porque o Corinthians tem torcedores pelo Brasil inteiro, né, então quando o clube vai lá visitar a cidade, a gente sabe da mobilização que tem. Agora, é muito arriscado você colocar jogadores que tiraram 25 dias de férias, tiveram 10 dias de preparação num gramado como esse, do Estádio Olímpico Regional. O Corinthians tem que pensar nisso da próxima vez, né? Eu acho que quando a gente fala do Corinthians, pelo alto nível de exigência que o clube tem em todas as competições que disputa, pelos altos salários que paga, pela estrutura que tem, o Corinthians não pode se submeter a esse tipo de coisa por um valor que não vai resolver a sua vida financeira. E por que eu digo isso? Porque você corre o risco, muitas vezes, de machucar um atleta, de você não preparar devidamente, de você empatar ou perder o jogo e daqui a pouco se expor a uma crítica que não faz muito sentido e não colabora nesse momento. E outra, o teu treinador é Fernando Diniz. O teu treinador gosta de toque de bola no chão, de troca de passes, de aproximação. Como que você vai trabalhar o time do Fernando Diniz num campo como esse? É mais fácil jogar no CT Joaquim Grava. É mais fácil marcar um amistoso contra o São Paulo no Morumbi. Não sei, aí às vezes é clássico, né? Aí não é bom para ninguém, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. O futebol, a gente não aprende essas coisas, né? Mas, cara, o futebol, ele tem algumas coisas básicas. Tipo assim, eu chegar para trabalhar numa televisão e alguém me disser que, olha, a gente só tá com um probleminha na câmera, que a câmera não tá gravando muito bem, e o áudio também não tá muito bom. Então, assim, tirando isso, a gente tá conseguindo fazer matérias boas. Não, irmão, desculpa. Você tá numa televisão, tem algo meio básico, assim, você trabalha com TV e som, imagem e som. Essas duas coisas precisam estar bem, né, para você trabalhar. E no futebol, cara, precisa de uma bola boa, você precisa de um campo bom, você precisa de um time bom e trabalho, né? E aí já começa que o campo não tá legal. Como é que você... Não dá, cara, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Não é passar pano aqui ou dar desculpa por qualquer coisa, porque é um jogo amistoso, tá? Mas é que, gente, não colabora. Pô, treina no CT, então. Porque qual é o efeito prático disso? E a gente viu, cara, alguns jogadores, não tirando o pé, né, mas tomando cuidado, porque natural, né? Ninguém vai querer se machucar numa intertemporada e ter jogador ali voltando de lesão. Enfim, o Corinthians escalou um time no primeiro tempo, mudou todo mundo no segundo tempo, voltou do intervalo só com os 2 zagueiros titulares, o resto mudou completamente, e fez lá várias trocas e tudo mais, e até também por conta disso acabou tomando um empate, porque aí o Diniz, por conta de uma dificuldade, né, de não ter o Gustavo Henrique, não tinha o Tchoca, colocou o Charles de zagueiro pela direita. E aí o Charles de zagueiro pela direita, simplesmente, eu não sei nem explicar como que o Charles foi naquela bola, perdeu perdeu a jogada e o Cascavel fez o gol de empate. Inclusive, 2 goleiros, os 3 goleiros ele testou, né? Porque começou com o Hugo, no segundo tempo entrou o Cauê ousadinho, gosto dele, hein? Dando uns driblinhos ali, né? Saindo jogando com os pés e tal, e depois, aos 32 mais ou menos, entra o Felipe Longo para jogar a reta final do segundo tempo. O Diniz também deu uma rodada, soltada na galera, na musculatura, era para isso que serviu o amistoso. Tanto que o jogo começa e o tal do Palácios, cara, fez uma bagunça pelo lado direito ofensivo e o Corinthians sofreu por ali, tá? Várias chegadas, os caras chegando para fazer gol, aquela coisa toda. O Corinthians buscando uma verticalidade com o Yuri Alberto
e o Yuri Alberto foi o mesmo de sempre, né? Com algumas dificuldades para dominar uma bola ou para ser um pouquinho mais efetivo nessas arrancadas, né? O jogador às vezes chegava antes que ele, ou ele buscava, mas né, não conseguia dar um andamento para a jogada. Mas aí a gente teve no primeiro tempo, especialmente, o Caio César como um grande escape pela direita. Acho que essa é uma coisa que não mudou. O Caio César vinha sendo um dos principais jogadores do time e teve a pausa, volta agora na intertemporada, ele continua sendo muito bom. Pelo lado direito do campo, ele tem uma jogada pessoal, ele é incisivo, ele vai para cima. É um jogador que o Corinthians não tinha, em que ele talvez não tenha conseguido jogar mais ainda por conta de lesão, mas todas as vezes que ele entrou em campo, alguma coisa aconteceu, ele conseguiu dar andamento numa jogada, ele conseguiu incomodar. Ele é muito interessante, cara. Ele é jovem, esse jogador assim continua dentro do seu nível, que é muito bom, o Caio César pela direita. No segundo tempo, entra o Jesse Lingard, que eu gostei também, tá? Que era um jogador que estava também tendo oportunidade no primeiro semestre, e sempre que ele entra também eu gosto do estilo de jogo. Às vezes ele entra como um segundo atacante, às vezes ele entra para combinar a jogada. Falta um pouquinho mais de gás nele, assim, né? Porque eu acho que ele tem bola para isso, cara. Acho que ele tem bola para finalizar mais, para pisar mais na área, para ser mais um cara mais decisivo, protagonista. Mas eu tô gostando dele. E outro que me surpreendeu positivamente foi Zaccaria Labiad. Zaccaria também era um cara que entra pouco com o Diniz, mas quando ele entra, cara, ele tem recursos, sabe? Eu já falava isso para vocês, né, antes da pausa. E nesse jogo também, guardadas as devidas proporções do adversário do jogo, aquela coisa toda, né? Porque a gente faz o desconto pro negativo e pro positivo também. Só que tem algumas coisas que se mantêm, tipo assim, o Caio César continua bom, o Zaccaria continua entrando bem, o Lingard continua ajudando, o Yuri Alberto continua perdendo gol. Coitado do Yuri, né? Te maltrata muito o Yuri, né? Mas eu amo ele, cara, adoro o Yuri. Só que, né, tem isso, ele tem às vezes tem uma dificuldade ou outra. E o Zaccaria Labiado, cara, ele entra, ele vai bem, ele tem visão de jogo, a bola passa pelo pé dele, ele consegue fazer inversões, ele é muito participativo do jogo, eu gosto disso. Toda vez que ele entra bem. Que mais? O Matheus Pereira, que acaba fazendo o gol do Corinthians, né, é um jogador que chegou muito bem, teve lesão, jogava mais com o Dorival, perdeu espaço com o Diniz. Achei que ele seria mais utilizado pelo Diniz, mas o Diniz prefere o Alan, tá muito claro isso, né? Às vezes até preterindo o Ranieri, que é um cara mais marcador, mas o Alan tem essa capacidade de sair, assim como o André, só que a gente sabe que o André deve ir embora, né? E o Matheus Pereira é esse cara que eu acho que ele tem qualidade para ser esse volante meia, esse meio campista de construção e de chegada na frente. E ele faz esse gol, né, na bola que sobra, ele de canhota, acaba chutando no canto, quase no ângulo, para fazer 1-0 para o Corinthians, e aí depois o Corinthians toma um gol no segundo tempo. Também na falha do Charles, que aí as mudanças já estavam acontecendo, né? Depois do jogo, o Fernando Diniz deu uma entrevista, e aí ele falou sobre dois jogadores que meio que ganharam o noticiário. E olha, eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Eu até noticiei aqui, falei da notícia, né, envolvendo o Arthur, e coloquei para vocês que o Arthur, cara, tava pedindo muito para ficar no Grêmio. Ele ganha um alto salário na Juventus, ele teria que abrir mão de muito dinheiro. Então, assim, não via a possibilidade do Corinthians contratar o Arthur pela questão financeira. Agora, o Fernando Diniz, na entrevista, ele elogiou muito o Arthur, e eu falei para vocês aqui, cara, o Arthur, meu Deus do céu, eu fico só imaginando nas mãos do Diniz. É o jogador símbolo do que o Diniz gosta, que é o cara de retenção de bola, o cara que protege a bola, o cara que carimba a bola, que a bola passa por ele, que ele constrói o jogo. Ele é o... Calma, gente, não me culpem pela comparação, mas ele é o Vitinha, né? Ele é aquele cara que a bola chega no pé e muda de cor, né, cara? Eu sou muito fã. E o Diniz falou, acho um jogador acima da média para o nível do futebol brasileiro. Tem que ver se encaixa na questão salarial. Então, assim, me parece que o Corinthians segue tentando. Segue tentando e assim, o Arthur não acertou com o Grêmio, mas daqui a pouco, né, a gente sabe que a visibilidade do Corinthians é muito grande. Tem o Diniz que potencializa
muito atletas com esse estilo de jogo. Pode ser que ele não se acerte lá com a Juventus, e acho que não vai se acertar, acho que a Juventus não vai utilizar